Esse é o nosso momento de meditar na palavra e eu queria perguntar para os irmãos presentes se houve, durante esta semana, nós estamos no domingo, hoje é o primeiro dia da semana, mas também é o dia que define a conclusão de uma semana, né? Apesar de ter sido ontem, mas hoje estamos reunidos aqui, é o fim e o começo da semana. Alguém leu algum texto das Escrituras que gostaria de compartilhar? Um versículo, por exemplo, que chamou a atenção do irmão na hora que estava lendo, e o irmão pensou assim, puxa vida, isso aqui poderia ser algo que nós poderíamos falar com a igreja. Alguém quer ler? Alguém viveu esta experiência com a leitura das Escrituras durante esta semana que nós estamos terminando? Texto bíblico. Entrega teu caminho ao Senhor, porque Ele faz ele fará. Amém. Você leu essa semana? E tive uma experiência maravilhosa na semana. Qual foi? Porque eu fui consultar, eu tinha que ir na rua Jorge Tesouro, aí a Paulinha me levar. Depois que eu dei entrevista, não deu para a Paulinha me levar, né? Daí eu falei, então você vai só buscar a mãe. E daí, nossa, e agora eu desisti de pedir para a Paula buscar e a caminhada está difícil. Estava muito íngreme a subida, eu tive que andar 6 quarteirões para chegar no outro lugar. Mas Deus pôs uma moça tão maravilhosa no caminho, pastor. Ela chama Aula. Ela falou assim, tá, sabe que é uma mochila? Eu quero sim. Depois ela pegou a mochila, me pegou a mochilinha, né, de sempre. E ela pegou no meu braço e falou assim, não, mas onde você vai? Eu tenho que subir até o topo do bus para eu poder ir para o bolão. Então, eu tenho que usar mais 2 funções para ir no bolão, né? Ela disse, uma coisa, então, você vai comigo até no consultório ainda na está, na psicóloga, e eu vou levar você onde você precisa ir. Na hora que eu estava olhando, falando esse versículo, a mulher chamou eu para levar eu. Entregou o caminho. E ela nunca tinha me visto, essa mulher. E ela, sabe que ela foi professora da Exército. Ela foi aluna de uma professora minha lá também, que agora é professora minha. Que bom, a palavra verdade na nossa vida. Parece que eu tinha pedido para mim, tinha pedido, por favor. Provérbios 2:2 fala: é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Amém. Que palavra belíssima em dias em que nós precisamos tanto de sabedoria e de justiça. Não desistam de esperar no Senhor, mesmo que as coisas em torno de nós não pareçam ser aquilo que a palavra fala. Confie em Deus, porque Ele é esse que anuncia a respeito da sua obra através da sua palavra. Mais um, irmãos. Mais um. Juliana, por favor. Mateus 6,33. Mas buscar primeiramente o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Todas as vezes que os irmãos quiserem compartilhar a palavra, mesmo que seja um breve versículo, fiquem à vontade, né? Que ela seja significante nas nossas vidas e nos acompanhe dia a dia, todos os dias, e que Deus seja glorificado. Amém? Amém. Vamos ler, então, a palavra de Deus nesse instante, Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Por favor, convido aos irmãos para a abertura do texto em Efésios capítulo 5, versículo 1 até o versículo 21. Nosso irmão Abba falou do verbo, né? Nós gravamos no coração. Eu peço aos irmãos que preparem o gasofilácio, tá bom? Para mais, depois da palavra, nós realizarmos a entrega dos dízimos que os irmãos trouxeram nesta noite. Efésios 5, de 1 a 21, nós lemos assim:
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não use linguagem grosseira, para algumas traduções é torpe, né? Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 20, nessa tradução termina nesse versículo, né? Então nós queremos, nesta noite, meditar com os irmãos sobre o tema discorrido pelo apóstolo nesse trecho de Efésios. Vamos fazer uma oração. Mais uma vez, Pai Santo, Jesus Cristo que moves as montanhas, nós pedimos nesse instante, mova as montanhas, os empecilhos, os muros que muitas vezes nos impedem de ouvir, de compreender, de atender a Tua voz, de dar atenção aos Teus planos e propósitos, de perceber aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Nós oramos confiados no poder do sangue de Jesus, que purifica-nos de todo pecado e de todo mal. Confiados na obra da palavra, que nos separa, que nos aperfeiçoa e que nos faz seguidores de Jesus. Confiados especialmente em Tu, Espírito Santo iluminador, porque Tu és Deus e estás aqui, nos fazendo lembrar de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele que oramos. Amém. A ideia bíblica de santificação é a da separação. O povo de Deus é um povo separado do mundo para viver no mundo servindo a Deus.
A doutrina da santificação tem dois aspectos, irmãos. Ela é posicional, que quer dizer, somos santos diante de Deus porque estamos em Cristo Jesus. E para compreendermos esta ideia, o convite para os irmãos é que abram Romanos capítulo 5, versículo 1, onde lemos o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma posição em Cristo Jesus. E esta posição nos garante esta condição de sermos separados, já que justificados nós fomos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso nos garante a paz que tanto nós precisamos para viver nos dias atuais. Temos paz porque fomos justificados em Cristo. Mas também nós aprendemos na doutrina da santificação a ideia da experiência, ou seja, experimental, isto é, o processo que acontece quando vamos deixando práticas que não se adequam à natureza que nós recebemos em Cristo Jesus, que é a natureza do novo homem renovado, restaurado em Cristo, deixando a velha natureza, a natureza pecaminosa, e nos consagramos, portanto, diante de Deus. E esse mesmo apóstolo, ele nos chama a atenção a respeito disso, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresentei, diante de Deus como corpo santo, agradável, como corpos vivos, como sacrifício vivo diante de Deus, e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos para que provai qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículos 1 e 2, nós então estamos vivendo que a apresentação diante de Deus é um processo, ou a santificação que acontece é um processo, porque nós estamos constantemente na presença do Senhor. Nesse trecho que nós lemos, Paulo fala desse processo. Então, nós queremos focar especialmente esse processo. Somos crentes, filhos do Pai, filhos da luz e templos do Espírito Santo. Somos crentes, filhos do Pai, filhos da luz e templos do Espírito Santo. Precisamos, então, ter em mente algumas orientações necessárias e essenciais que esse texto nos ajuda ao nos transmitir, portanto, essa orientação que vem de Deus. E destacamos, então, 3 delas. A primeira, que vai do versículo 1 ao 27, quando ele desenvolve a ideia da imitação. Então, ele começa dizendo: sede, portanto, imitadores de Deus. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É o que ele está dizendo aqui. Esta é uma reflexão bastante interessante. Todo crente deve se esforçar em ser imitador de Deus. É um compromisso que nós, como justificados, temos. Às vezes nós fazemos uma certa confusão, porque a ideia de ser justificados parece que dá para nós uma certa concepção de que é suficiente, somos justificados e basta. É isto que importa. Mas nós devemos também atentar para a ideia de que nós vivenciamos, ou seja, nós estamos caminhando, e a nossa caminhada, irmãos, vejam só, não é para que, a partir desse processo, nós sejamos tidos como perfeitos, ou, enfim, que essa glória venha para nós. Na verdade, há um projeto de Deus que se desenvolve a partir de cada um de nós. Há um projeto que se desenvolve a partir de Deus, a partir de cada um de nós, e coletivamente através da igreja. E esse projeto que se desenvolve através de Deus requer, portanto, um padrão, um processo, onde nós vamos buscando esse padrão de Deus justamente para que o mundo seja modificado, para que o mundo possa ver testemunho, para que o mundo possa perceber a ação de Deus.
não seria simplesmente o fato de nos sentirmos justificados útil ao projeto de Deus. E é por isso que Ele não nos tira. E é por isso que Ele não nos resgata quando nós somos justificados. A expectativa é que nós possamos caminhar nesta ação, realizando a história com Deus presente, caminhando conosco. Deus não está distante, não, Ele está do nosso lado. Agora, é importante nós pensarmos o seguinte: que pai que gosta de estar com um filho que só quer fazer bobeira na sua vida? Por mais que a gente ame os nossos filhos, por mais que a gente deseje que eles vivam, que eles se realizem, que eles tenham boas coisas, que eles se sintam bem na existência, nós não queremos que essas coisas adivinham ou venham de práticas, por exemplo, que não convêm, que não são boas. Nós desejamos o bem para os nossos filhos. Então, é necessário que nós também pensemos nisso, né? Sede, portanto, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Na verdade, é uma caminhada que está sendo desenvolvida, né? E nós somos chamados a isso. Sede santos, como eu sou santo. O padrão de santidade que Deus exige de seu povo é o seu próprio caráter santo. Imitar a Deus é imitar a Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. O motivo, portanto, que temos para imitar é o fato de sermos filhos de Deus. Os filhos devem imitar ao Pai, e no que devemos imitar? É uma coisa que nos está orientada aqui no texto, né? E destacamos o que Paulo fala. Primeiro, andando em amor. Ele sugere que o próprio conteúdo da vida cristã seja o amor. Santificando-se ou santificado pelos irmãos. Ele sugere que nós possamos ser associados aos irmãos e, desta maneira, nós nos sintamos fortalecidos para pensar em coisas que desenvolvam o fruto colhido por Deus. Então, esta é a importância de estarmos juntos. Ainda, Jesus é o nosso maior exemplo, vivendo em pureza. Paulo ataca os pecados sexuais da época, todo tipo de imoralidade, perversão sexual, adultério, etc. Nós não queremos simplesmente que nós pensemos nessa ideia do moralismo que muitas vezes toma conta do nosso entendimento, né, quando nós passamos a servir a Jesus Cristo. Eu penso que, de verdade, nós precisamos pensar no compromisso de Deus conosco, nas coisas e nas dádivas que Ele deixou e no exercício destas dádivas que Ele deixou, dentro de critérios que produzam, portanto, o bem, que produzam o nosso bem. Que não defraude o próximo, que não se aproveite do semelhante, que não passe por cima, e aí você pode incluir todas as áreas da vida, todas as áreas, inclusive essa que é tão explorada, que é a questão da sexualidade dos nossos dias. E a barbaridade está tão grande, tão imensa, que talvez eu já tenha falado isso aqui, mas nós estamos nos envolvendo e nos habituando tanto com isso, que daqui a pouco nós não vamos achar nada errado que uma criança que não está preparada possa viver a situação da sexualidade com muita tranquilidade. E vou além. Daqui a pouco nós vamos achar que um adulto pode ter, portanto, atos de sexualidade como uma criança. Então, isso é uma dádiva dos céus, é um bem que Deus nos dá, é um deleite, é um prazer, mas que tem sido usado de uma forma que nos distanciam cada vez mais de Deus. Então pensem um pouco nisso. Pense se a prática não nos leva ao costume.
Pensem se a prática não nos leva ao hábito. Pensem se a prática não nos leva a achar que as coisas podem ser. E comecem a pensar nisso, que nós acabamos de citar aqui diante dos nossos irmãos. A Bíblia, portanto, nos recomenda que nós devamos temer a Deus, é o que o texto diz. Ele fala que nós devemos temer a ira de Deus, porque a ira de Deus, ela se estabelece como algo que reprova as nossas práticas. E as Escrituras, elas são repletas de manifestações desta ira de Deus. O povo de Israel é o nosso exemplo máximo, quando várias vezes ele tem que se submeter a condições e a situações que não eram boas, justamente porque eles não temeram a ira do Senhor. E ainda nesse sentido, nós ouvimos muita gente dizer que Deus é este, né? Que desenvolve esta prática, que desenvolve, portanto, uma recompensa para o ser humano, já que Ele é amor. E a gente ouve muito isso também. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem a herança no reino de Cristo de Deus. O que quer dizer tem a herança? Que recebe as dádivas do Senhor. Porque muitas vezes estas coisas que nós praticamos não foram as coisas dadas por Deus para nós. Então, não podemos de forma alguma usar aquilo que Deus nos deu para produzir coisas que Deus não quer que nós produzamos. Segundo ponto muito importante que o texto está nos orientando, vai dos versos 8 até o verso 17. Paulo se utiliza de um segundo imperativo para a santificação. Ele diz: andai como filhos da luz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que ele destaca é que antes de Cristo, portanto, nós não vivíamos na luz. Sem Cristo, portanto, nós não temos a luz. Se estivermos ausentes de Cristo, nós somos trevas, diz aqui, éreis trevas. Devemos andar na luz porque nós corremos o risco de, não andando na luz, nós comprometermos a nossa identidade. Pelo fato de sermos filhos de Deus em Cristo, somos também filhos da luz. Não somos filhos da ira e da desobediência. Não somos filhos da ira e nem da desobediência. Em outras palavras, não há interesse de Deus em que nós gozemos, portanto, desta herança, a sua ira. Não há interesse de Deus que nós vivamos distante dele, desobedientes. Não há interesse dele em que isso se estabeleça ou aconteça nas nossas vidas. Nós, portanto, somos chamados à prática do seu fruto. A luz produz frutos: bondade, justiça, verdade, revela e reprova o errado, produz vida, discernimento e direção. Então, nesse aspecto, nós somos chamados a produzir o fruto que, na verdade, se adeque, esteja, portanto, adequado de quem nós pertencemos ou a quem nós pertencemos. E um terceiro ponto que esse texto nos chama a atenção, versos 18 a 21. A vida cristã é vida no Espírito, verso 18. Nascemos de novo e fomos regenerados por obra do Espírito. No dia da nossa conversão, fomos batizados ou recebemos o Espírito Santo. Por mais que muitas pessoas duvidem disso, nós, ao sermos batizados, porque assumirmos o batismo, a vida com Cristo, nós recebemos o Espírito como dádiva, como dom de Deus. Fomos selados e penhorados pelo Espírito. Paulo afirma incisivamente que se alguém não tem o Espírito, veja isso, irmão, vamos até ler o texto. Vamos lá, Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito.
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Palavras do apóstolo Paulo. Em outra forma de enxergar, nós poderíamos dizer que aquele que não tem o Espírito não é convertido. A santificação do crente é produzida pelo Espírito. Ele santifica interiormente o crente, no seu ser, na sua alma, no seu intelecto, na sua mente, e lhe permite a produção do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. E concede-lhe dons, a partir do que ele vai servir. Então, da mesma maneira como quem não tem o Espírito não é de Jesus, quem é de Jesus produz o fruto do Espírito, e quem é de Jesus serve. Quem é de Jesus serve. São verdades e princípios inerentes dessa nova vida, desse processo de santificação que aquele que assumiu na sua existência, né, o testemunho de Jesus vai, portanto, partilhar. A santificação do crente é produzida pelo Espírito e que o santifica, lhe concede os dons e também o fruto. O mandamento de ser cheio do Espírito não é uma alternativa, mas uma responsabilidade e obrigação. Um dia, eu acho que eu tenho conversado isso com alguns irmãos, e eu estava debatendo numa reunião conciliar, e nós estávamos falando a respeito do presbiterianismo, né? E nós estávamos falando entre presbíteros, e eu estava dizendo para o irmão: olha, irmão, eu entendo que é inerente à condição que o irmão está, a este compromisso, esta responsabilidade que o irmão está, este ato, esta outra obra, porque nós fazemos parte desta comunidade que Deus chamou o irmão, que trouxe o irmão. E o irmão voluntariamente manifestou interesse em estar nesta comunidade. Então, presta atenção naquilo que o irmão está falando. Porque ele dizia o seguinte: mas eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo outro, não tenho esta responsabilidade. Na verdade, eu sou um voluntário aqui. Com isso aí, a gente já ficou pensando que ele estava querendo entrar por caminhos meio perigosos, né? Mas eu fiquei pensando, irmãos, olha, não tem sentido nós pensarmos desta maneira, nós termos pensamentos desta maneira. Ninguém, de certa forma, apesar, por exemplo, da gente ver uma criança como a Maria Flor, que está aqui no colo do papai, e está aqui por prazer, porque ela ama o papai, está aqui. Mas vai chegar um momento em que ela vai escolher ou não esse caminho que o papai está seguindo. E nós vamos ter, como pais, que entender isto. Nós vamos ter que entender isto. Por mais que a gente bata o pé, e é esse o nosso exemplo de vida de eclesiástico, né? Nós batemos o pé com os nossos filhos, nós insistimos que eles precisam, às vezes enfiamos goela abaixo isso, e ao invés de o aproximarmos, nós o afastamos até mais. Na verdade, há uma certa voluntariedade, entre aspas, quando nós assumimos a carreira cristã. Se nós assumirmos a caminhada cristã, nós precisamos, primeiro, conhecer como é esta caminhada. Saber por que chama caminhada cristã. Saber por que tem este nome, por que homenagearam, por que deram a esta caminhada um nome de cristã. Quando os apóstolos em Antioquia foram chamados de cristãos pela primeira vez, eles se alegraram, eles se regozijaram, porque eles entenderam que ser chamados de cristão era identificá-los com aquele que os chamou. Se é assim, é preciso que nós compreendamos também o que representa isto. E Jesus nos dá um toque na sua palavra. Ele diz assim: olha, vocês não são maiores do que eu.
o discípulo não é maior que o seu Senhor. Não pode haver pensamentos diferentes nesse sentido. Então, quando nós encontramos essa ideia de que o encher-se do Espírito é algo que tem que acontecer conosco, precisa acontecer conosco. Porque é uma obra trinitária. É um Deus que ama e quer salvar. É um Deus que envia por amor seu Filho, que se entrega por amor para salvar. E é um Espírito que habita e que nos lembra e que aponta para Jesus, que quer salvar, mas que não quer salvar só aquele que recebe, quer salvar a outros. Quer que nós sejamos instrumentos, quer que nós assumamos esse compromisso. É um imperativo, portanto. A santificação não é algo opcional, mas a vontade de Deus para o seu povo. Ser santificado, ser santo, não é para ser colocado no altar, não é para ser colocado em destaque, é para ser instrumento de salvação, é para testemunhar algo diferente, é para mostrar uma outra existência, que na verdade venha produzir frutos de vida. E é para isto, é o compromisso da salvação, é o compromisso da santificação. Por isso que Jesus lava os pés dos discípulos, por isso que Jesus diz, vocês já estão purificados pela palavra. Mas é preciso que vocês entendam que há um compromisso a partir disto. E foi lavando os pés uns dos outros, e foi dizendo, agora lavem os pés uns dos outros. Então, nesse aspecto, não é uma opção de vida. Eu quero seguir Jesus Cristo, mas não quero saber de santificação. Está errado. Está errado, meu irmão. Está errado. Eu quero ser de Jesus Cristo, mas quero conviver num meio onde eu tenha algum tipo de vantagem. Está errado. O cristão vai perder nesta terra e nesta história. Abrace isto. Ele vai perder. Porque não tem como ganhar neste mundo se ele estiver com Jesus. Não tem. Ele vai perder. Mas ele vai ter o ganho do reino. Ele vai ter o ganho da vida verdadeira, vida plena. O imperativo está na forma plural. Trata-se de um mandamento que deve ser obedecido por todos os crentes. A plenitude do Espírito deve ser buscada por toda a igreja. O verbo está na voz passiva, indicando que não é o crente que se enche, mas apenas se dispõe a ser cheio. Não existe nenhuma técnica para ser cheio. Por mais que a gente escute por aí regras, né? Que a gente fala, faz isso, faz essa receita e por aí vai. Não existe nenhuma técnica para ser cheio, mas apenas uma entrega ou uma busca por parte do crente. Está no tempo presente também. Nós devemos buscar o enchimento agora e sempre. Os resultados de estar cheio do Espírito Santo, diferente de uma vida dissoluta produzida pela embriaguez do vinho, por exemplo, é vida cheia do Espírito, que é marcada pela alegria espiritual. Irmãos, não estou dizendo de forma alguma que vocês não podem, que é condenável, que é um absurdo o uso da bebida forte ou bebida alcoólica. Não é isso que a palavra nos ensina também. É uma vida de contentamento que se expressa pelo louvor. Primeira coisa, a nossa vida precisa ser uma vida de louvor. E a ideia do louvor, até é interessante, né? Havia uma prática nas nossas reuniões de presbitério e às vezes nas nossas reuniões conciliares, onde a gente dizia assim, não, louvor só a Deus. A gente às vezes confunde, né? A palavra louvor quer dizer homenagear, honrar, glorificar, exaltar, né? Então, o próprio texto bíblico fala assim, por isso não vos louvo. Em outras palavras, ele está dizendo que é possível que nós possamos louvar um ao outro. Mas o que ele quer dizer é que a glória pertence sempre ao Senhor, né? Diferente de uma vida dissoluta,
A vida pelo Espírito é marcada pela alegria espiritual. É uma vida de contentamento que se expressa pelo louvor, pela gratidão e pela submissão. Pelo louvor, pela gratidão e pela submissão. A santificação requer a obediência de 3 mandamentos: imitar a Deus, andar como filhos da luz e encher-se do Espírito. A santificação produz o bom testemunho do crente. A santificação é produzida pelo Espírito, mas que o crente deve buscar. Que Deus nos abençoe e nos conceda a santificação cada dia mais, porque a sua própria palavra diz que sem ela ninguém verá Deus. Deus nos abençoe. Amém.